muito bom para o nosso debate. O Washington acabou de botar aqui para gravar. Queria dar boa noite para todo mundo de novo, agora que está gravando. Sejam todos bem-vindos ao Cineclube Vladimir Carvalho. Eu não sei se hoje vai estar sendo transmitido no YouTube. Você sabe me informar, Washington? Esqueci de perguntar mais cedo. Não, hoje não. Para hoje não. Tá bom? Ah, não, tranquilo. Então hoje é somente aqui na sala mesmo. E vou passar a palavra para a Lília, para ela poder fazer as análises do filme Valor Sentimental, que foi o filme escolhido para a gente poder estar debatendo hoje. Lília, por favor. Boa noite, pessoal. Boa tarde para o pessoal que está aí nos Estados Unidos. E chegou o dia, então, da gente discutir aqui no Cineclube um dos meus filmes preferidos de 2025, Valor Sentimental, dirigido pelo norueguês Joachim Trier, e que foi o longa que acabou ganhando o Oscar de melhor filme internacional, ganhou também o BAFTA de melhor filme em língua estrangeira, fora o Grand Prix do Júri de Cannes, que ele ganhou ano passado, além de outros prêmios que ele foi acumulando e também vários recebidos pelo elenco, por alguns dos atores do elenco. E o Valor Sentimental é um filme aparentemente simples, porque ele é um filme de família, é um filme sobre uma família, é um filme sobre uma casa, é um filme sobre um pai, duas filhas, duas irmãs, um filme sobre ausências, sobre luto, sobre silêncios. É um filme também sobre os não ditos, os traumas, memórias, dores, mas também um filme sobre amor, sobre amores, tantas vezes não expressos por meio de palavras, mas ressuscitados e concretizados muitas vezes pela arte. E o filme vai, então, acompanhar a história do Gustav, que é o Stellan Skarsgård, que está interpretado pelo Stellan Skarsgård, que é um grande ator e que realmente está espetacular. Ele interpreta um cineasta já em fim de carreira, que já está há um tempo sem fazer filme, e então mostra o Gustav e as suas filhas, as duas filhas, a Nora, que também atriz que interpreta maravilhosa, Renate Reinsve, e a Agnes, que é uma atriz mais desconhecida da gente, que é a Inga, não consigo nem pronunciar o nome dela, Imbsdotter Liljas, que também é magnífica. Então, é um trio realmente espetacular. E na história, o Gustavo, que é esse pai cineasta, ele se afastou das filhas, né, da família, por conta muito da carreira dele, né? Então, o filme vai girar em torno desse trio, mas principalmente da relação do Gustavo com a Nora, que é a filha mais velha e que é a atriz. A trama começa com a morte da mãe das meninas, né? De quem o Gustavo já era divorciado. E, como eu falei, o foco fica mais entre pai e filha ali. E a Nora é uma atriz, uma mulher independente, é uma atriz de relativo sucesso, trabalha mais no teatro, mas é uma atriz que nunca trabalhou com o pai, que é um cineasta conhecido e renomado. A gente não sabe muito bem se não trabalhou porque nunca teve um convite ou porque ela nunca quis fazê-lo, né? Mas o fato é que eles nunca trabalharam juntos e tem essa relação complicada. E ela sofre de uma ansiedade, eu acho que crônica, extrema, e tem ataque de pânico quando vai antes de cada performance. Então, a gente percebe que ela é uma pessoa que tem várias questões aí não resolvidas, né, na vida dela. Ela é uma tia amorosa, uma tia presente na vida do sobrinho, que é muito bonitinho, que ele até se declara para ela, né? Fala que quer casar com ela, enfim. Mas ela é uma pessoa que tem dificuldades de encarar um relacionamento mais sério, né? Mais duradouro. Parece que ela tem medo de se entregar, de demonstrar esse amor, talvez por medo de não ser correspondido. E vai ser, então, em torno desse pai, dessa filha, que a história toda vai se desenvolver, já que o pai resolve, depois de 15 anos sem fazer nenhum filme, escrever um roteiro, tendo a filha, atriz, em mente para interpretar
protagonista, e não só isso. Na verdade, o filme foi escrito para ela, e o filme é sobre ela, né? Que por muito tempo no filme a gente fica achando que é sobre a mãe dele, né? É aquela coisa da mãe. Claro que tem referências à mãe, mas o filme é sobre a Nora, sobre o que ela vive, esses conflitos internos que ela vive e que ela nem sabe que o pai desconfia que ela vive. Enfim. Então, ele se reaproxima com esse intuito, né, de querer reparar um pouco dessa distância, aproximar da filha, mas também de ajudá-la. Enfim, é uma relação ali que um está querendo, ele querendo resolver faltas dele próprio, mas ao mesmo tempo querendo ajudar a filha. E aí a menina, claro, a Nora se recusa e ele vai recorrer a uma atriz muito hollywoodiana super famosa, que é a Rachel Camp, que é interpretada pela Elle Fanning, que também faz um trabalho brilhante. Então, realmente é um filme com um elenco muito, muito, muito competente. E a casa da família, que é o cenário principal do filme do Gustave, né, do diretor, e também do filme do Joaquim Trier, essa casa ela tem um papel central na trama. E ela também é uma protagonista dessa história. E já que ela é testemunha ocular, até porque a gente vê que a casa ali ela é personificada, ela tem vida mesmo, né? E ela é também o palco dos pequenos e dos grandes acontecimentos daquela família durante gerações e gerações. E, aliás, a casa é a primeira personagem a aparecer no filme, né? A sequência de abertura já mostra a casa. E nessa sequência a gente vê todos os ângulos, né, da casa. A gente vê todos principalmente a parte de fora, no começo, né, a gente vê as portas, as janelas, com as opacidades, as transparências que elas têm, e que são mediadoras dessa conexão, né, entre interior e exterior, que é tão forte no filme, né? E essas janelas e portas que são dispositivos de visão e de audição e que revelam e escondem também os segredos e intimidades desses moradores da casa. Eles escondem, inclusive, uma rachadura na parede que é um defeito estrutural daquela casa, que existe desde o início, e que é uma metáfora perfeita, eu acho, para as tantas rachaduras que insistem em aparecer nas famílias, né? Entre os membros de uma família. Então, é um filme também que tem muito simbolismo, né? Tem muitas coisas ali que parecem irrelevantes, mas que carregam uma carga simbólica e emocional também bem forte. E a centralidade dessa casa protagonista, ela também se reflete na estética do filme, já que a gente pode perceber um predomínio dos planos centralizados e frontais. Né? A maior parte das cenas, das composições, são feitas com cenas filmadas, centralizadas, os personagens principais, né? Os personagens aparecem no centro do quadro, filmados de frente. Eu acho que vou ter que fechar a porta aqui, gente. Está muito barulho aí para vocês? Não? Eu não estou escutando, não, Lília. Então tá bom. Tá bem tranquilo. Então, essa centralidade, ela é importante, tanto no papel fundamental da casa, como também na estética, né? Tudo se reflete ali na estética, com todas essas cenas, feitas também com por meio de uma fotografia muito bonita, feita por um dinamarquês, que filmou quase tudo em 35 milímetros, que também é uma coisa muito bacana, porque esse filme também é uma bonita homenagem à arte cinematográfica, né? Então, voltar ao início, filmar em 35 milímetros, as cenas do passado filmadas em 16 milímetros, para dar ainda mais veracidade à coisa. Então, é uma composição muito bem feita, muito precisa. Tudo ali é escolhido realmente na medida certa. Não há sobras, não há excessos. Tudo é muito justo. Inclusive, a trilha sonora,
ela é até um pouco contida, principalmente no começo, aparecendo com mais intensidade nos momentos em que realmente ela é necessária. Como, por exemplo, quando surge essa necessidade de marcar a passagem do tempo, ou para apresentar os registros das diferentes gerações que moraram ali naquela casa, né? No restante, o que comanda a história, o que comanda ali aquela trama, são os diálogos. E muitas vezes a ausência deles, né? Porque os espaços físicos e os espaços sonoros desse filme, eles ocupam espaço, os espaços que ocupam espaço muito importante na história, né? Então, a ausência de som, a ausência, o vazio da casa, tudo isso tem um peso muito grande. E aí aí o filme tem muitas cenas belíssimas, muito bem compostas, mas eu queria destacar algumas que eu achei muito bonitas, bem construídas e umas bem sacadas, assim, eu achei que elas agregaram muito ao filme. E eu queria destacar algumas, né? Então, a primeira cena que eu destaco aqui é aquela cena do quarto, quando a Nora entra num quarto, abre a porta, entra e chora apoiada na cama, que essa cena acontece logo após a conversa super dura que ela tem com o pai na festa de aniversário do sobrinho. E o cineasta fala da importância da liberdade para ele, né? Que liberdade, que a arte só existe com liberdade. E que, na verdade, ele está querendo muito justificar a ausência dele na vida das filhas. Então, ele fala dessa. Ele necessitava sair, porque a arte exige essa liberdade. E, ao mesmo tempo, ele cobra da Nora o fato dela ser só, o fato dela não ter filho, dela não ter constituído família. E ela diz que a arte também, ele fala que a arte também precisa disso. E isso é uma exigência muito patriarcal, que o filme também traz essa questão, né? E é patriarcal e é paterna também, né? Muito mais até do que artística, eu acho, nessa circunstância. Porque ele acaba cobrando da filha uma coisa que a sociedade também cobra da mulher, né? Mas, enfim, ela está nessa cena muito dura para ela, que ela se sente muito cobrada, se sente fracassada também por justamente não ter conseguido nada disso. E aí a cena corta, a gente vê ela andando na rua e, de repente, a gente vê ela entrando nesse quarto, nesse lugar, nessa porta. Aí, quando a gente vê ela já está dentro do quarto, a câmera enquadra bem o rosto dela, centralizado sempre. Ela começa a chorar, né? Ela entra muito angustiada, começa a chorar, depois ela senta no chão, a câmera segue ela e enquadra o rosto dela, ela continua chorando, ela soluça, ela chora realmente muito sentida, soluçando, e a câmera bem fechada nela, até que a gente percebe, de repente, claro, o fundo está todo preto, a gente podia até desconfiar que aquilo ali era uma cena teatral ou não, ou um sonho, algo assim, mas na hora que a câmera tem um corte, a câmera abre e a gente percebe que ela está encenando aquilo. Mas tudo é tão bem feito, tudo é tão bem encaixado, tudo é tão real que a gente acaba até tendo um certo choque, assim, uma surpresa de ver que ela não está realmente sofrendo, ela está atuando. O que é uma característica muito forte desse filme, que é essa mistura, né, de encenação, realidade, a vida imitando a arte imitando a vida, as duas se misturando, as duas se confundindo. Inclusive porque logo mais à frente a gente vai ver quando o Gustavo, o pai, falta a apresentação dela, ele diz que vai e não vai, e ela fica muito decepcionada, e ela volta para casa triste, ela entra, abre a porta, deita no chão e chora. Só que agora é real, não é mais o teatro. Então, é a vida imitando a arte. E antes a arte imitando a vida, enfim. Tem uma coisa interessante sobre essa cena dela entrando no teatro,
que é a primeira vez que ela entra no palco sem ter aquela crise, né? Ela tem tido constantemente aquelas crises de pânico. Nesse dia, eu acho, isso é a interpretação minha, na expectativa de ter o pai ali presente, ela entra sem medo, mas ele não vai. Então é muito duro. Mas tem essa enfim, tem essa cena que eu achei muito bacana dessas duas, realidade, ficção. E aí depois disso a Nora vai afundar numa crise grave de depressão, né, de tristeza. E aí vem aquela cena que também é espetacular dos rostos dos três se confundindo, né? São três rostos que se misturam, que viram um só. E eu achei aquilo muito bonito para representar uma família. E são pessoas diferentes, mas que têm muitas coisas conectadas, inclusive de outras gerações, né? A tal da ancestralidade que tanto se fala hoje em dia, né? Palavra que está na moda, mas que é uma coisa que realmente a gente carrega no nosso DNA, muitas vezes sem a gente nem saber, mas tem essa fusão da família que nem sempre você consegue se libertar, ou porque você não quer, ou porque você é impedido, porque ela está tão dentro de você, né? Então, eu achei essa cena também muito bonita, além dela ser muito bem feita, sem uso de inteligência artificial, sem uso de grandes tecnologias, aquilo é feito com iluminação. Então, é fantástico. E vamos ver, tem mais outra cena que eu coloquei. Que é no final, então, o filme, essa questão da arte com a vida também ela é tão forte, né, no filme, que ele acaba terminando com outra cena que repete esse modelo, né, que é quando a gente vê a Nora preparando a mochila do sobrinho, coisa que era normal para ela fazer, já que ela tinha uma relação tão próxima com aquele menino, com aquela criança. Ela está ali arrumando a mochila, ele vai, né, sai, vai para a escola, tá tudo certo, aí de repente ela vai, e ela é uma pessoa realmente sofrida, está sofrendo depressão, tem problemas, já tentou suicídio uma vez, e ela vai para o banquinho, para a corda, aí você pensa, caramba, não é possível, vai, e outra vez a gente cai na mesma, aquilo ali não é a realidade, aquilo é uma encenação, aquilo já é o filme sendo filmado, e ao mesmo tempo é o filme tentando resolver uma questão real, porque o Gustavo usa a arte, e aí ele usa a arte que ele mais conhece, para tentar resolver questões dele, que ele não conseguia resolver na realidade, e também tentando salvar aquela filha. Ele acredita que, por meio da arte, ele é capaz, ele pode ser capaz de salvar a filha, por isso ele implora tanto para que ela aceite aquele papel. E a gente demora um pouco a entender o porquê da insistência, por que aquele papel tem que ser dela, né? É muito delicado, é muito bonito, é muito sutil. Fora várias questões aí que a gente tem no filme, que aparecem, que são questões super pertinentes hoje, como até a questão do streaming aparece ali, né, quando tem aquela cena da Netflix, onde que vai passar, o filme vai passar no cinema, e ele fala, claro que vai passar no cinema, onde mais ele iria passar? Depois tem a questão da liberdade, né, que o Gustavo fala disso, tanto que é uma exigência da arte, a arte não existe sem liberdade, tá. Tem a questão do papel da mulher, que a gente já falou, tem vários pontos interessantes para serem analisados, discutidos nesse filme, que é um filme extremamente sensível, delicado, introspectivo, eu diria, e muito, não sei se eu diria a palavra empático, mas eu acho que tem ali uma espécie de catarse, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas para mim foi muito forte.
até porque eu venho de uma casa, de uma família em que a casa é muito importante, a casa que é que eu estou hoje aqui é palco de grandes acontecimentos, então essa coisa do que acontece numa casa e que entra na sua vida, que entra na sua alma, que faz parte da sua vida, é um lugar onde você tem feridas, mas é um lugar onde você tem grandes recordações. Esse filme é um filme de memória, né? Um filme que fala de memória. Esse filme também fala da tortura, da perseguição, do nazismo. É um filme que aborda muitos temas e que, como eu falei, são essas dores que passam de geração em geração e que você às vezes não entende porque elas chegaram até você, né? Porque o Gustavo, o pai, a mãe do Gustavo se suicidou, a mãe do Gustavo foi perseguida, ela foi torturada, enfim, foi torturada. É uma dor que ele carrega com ele, né? Então, eu acho que é um filme que faz a gente pensar muito, faz a gente sofrer com eles, faz a gente apreciar a beleza da sétima arte, porque também é muito bacana ver essa valorização da arte como ferramenta para resolver questões tão profundas que tantas vezes a gente não sabe resolver na realidade, com um diálogo, e que muitas vezes a arte se torna imprescindível, né? E tem muitas outras coisas mais para falar, tem outra cena que eu acho belíssima, que são as duas irmãs. Eu já assisti esse filme 4 vezes, as 4 vezes eu chorei nessa cena, ela me toca profundamente, mas eu queria encerrar para passar aí para vocês minha fala com uma pergunta que eu me fiz nas 4 vezes que eu vi o filme, continuo me fazendo, e ainda não consegui encontrar uma resposta que me satisfaça, e eu vou lançar aqui para vocês, quem é que narra esse filme? Quem é esse personagem que narra o filme? É a casa? Primeiro eu achei que fosse a casa, mas a maneira como ela fala da própria casa, e aí eu já me perdi. É um ser etéreo, divino? É a primeira moradora do lugar? É a Agnes que está mais vendo de fora a história? Não sei, assim, para mim era a casa que tinha que contar essa história, mas aí eu fico analisando a fala, a narração, e será que dá para ser a casa? Enfim, mas isso é uma questão que não atrapalha em nada o filme, aliás, eu acho que engrandece, porque é muito bonita essa forma de entrar no filme, com uma casa, é a redação da menina, mas é a casa, de alguma maneira, contando sua própria história, né? Enfim, eu acho esse filme encantador, acho esse filme realmente de uma sensibilidade absurda, acho que ele toca a gente, acho que ele mereceu demais ganhar os tantos prêmios que ele ganhou. E eu espero que vocês tenham visto, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer para complementar as minhas sensações e impressões. E é isso. Vamos agora abrir aí os microfones para a gente compartilhar nossos sentimentos desse filme tão sentimental. Obrigada. Nossa, como sempre, Lilia, você arrasa muito. Parabéns. Você me deu aqui outra perspectiva, porque assim, eu achei o filme, eu achei muito, assim, muito bonito, sabe? E a sensação que eu tive vendo esse filme foi a mesma daquele do meu bolo favorito, que é um sentimento de precisão. Tipo assim, as coisas aconteceram, as coisas estavam sendo feitas da forma que precisavam ser contadas. Eu não fiquei com aquele sentimento de que, nossa, tá acontecendo algo fora, tá meio fora do lugar. Não, parece que ele tá bem redondinho, né? Aí eu não sei dizer como, tecnicamente, eles construíram isso na narrativa, mas eu achei muito incrível. E muito bonito. O silêncio do filme também, né? O silêncio do filme foi um negócio, assim, que me arrebatou. Mas, assim, eu gostei muito. E em comparação também a outro filme que a gente assistiu, aquele da Segunda Guerra, do Freud, que a tabacaria, Eu acho que é a tabacaria. que a tabacaria já me deu um sentimento contrário desse do bolo favorito. A tabacaria eu senti que tinha alguma coisa ali perdida no que estava acontecendo no filme.
Mas achei esse filme incrível, gostei muito. Acho que é isso, esse sentimento que me deu de eu vi algo muito bonito e muito preciso no que estava se propondo a fazer, e que o silêncio me tocou muito. E que interpretação, né, do... Como é que é o nome dele? Do Stellan Skarsgård. Skarsgård. É, eu sempre confundo o nome dele. Nossa, mas esse cara é incrível, meu Deus do céu. Desde o Mamma Mia que eu sou fã dele. Ele é muito bom. E aí agora eu abro a participação aqui pro pessoal. Quem gostaria de falar? Vocês podem levantar a mão, eu tô vendo aqui a Vânia, por favor. Aí quem quiser ir falando, pode ou levantar a mão na tela que eu vou enxergar e vou anotando o nome, ou então sinalizar aqui pelo próprio Meet também, tá bom? Filme belíssimo. Belíssimo e muito, muito, muito empático. Muito. É assim, e eu acho que ele é um filme que não é um filme datado, né? É um filme que ele pode ser, ele é empático em qualquer continente, em qualquer época. Belíssimo. Mereceu muito ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Só isso. Ele estava competindo com um Agente Secreto, não estava? Sim. Eu fico tranquilo com ele ganhar. Sandor, pode falar. Tem algumas coisas para falar bem rapidinho. Foi interessante. A gente estava numa reunião ontem, não, domingo, de clube de livro e discutindo sobre esses filmes, e o Valor Sentimental ficou em terceiro lugar. Em primeiro lugar foi Apenas um Acidente, em segundo lugar O Agente Secreto, em terceiro lugar Valor Sentimental. Mas isso é uma informação que é muito, sei lá, frívola, talvez, mas as pessoas, realmente, as melhores críticas foram para o Foi Apenas um Acidente, que também a gente acabou por ver aqui, né? Eu fiquei pensando, desde antes de assistir o filme, que é um filme norueguês, sobre um cineasta sueco. Na verdade, não me ficou muito claro se era norueguês e mudou para a Suécia, ou era sueco e migrou para a Noruega e depois voltou para a Suécia e ficou um monte de tempo e etc. Mas eu ficava pensando assim, bom, esse cara aí é o Bergman, né? Eu sei que não é. Não é, porque assisti o filme depois e tudo mais. Mas tem algumas coisas que suscitam um pouco a imaginação da gente. Por exemplo, você falou daquela imagem da superposição das faces, que é uma coisa que acontece no Persona do Bergman o tempo todo, né? Embora a técnica seja uma técnica que antecede o Bergman, enfim, tem... Como é que chama aquele menino? Eisenstein. Também faz isso naquele filme sobre o Lenin, a morte do Lenin, ele faz o tempo inteiro isso aí. E outras coisas ali que ele faz, alguns truques, que para mim são meio bergmanianos. É aquela história que você falou, que me chocou mesmo, porque é aquela coisa que ela estava chorando, assim, de uma maneira muito sentida e tudo mais, e aí transmuta, pum, e aquilo lá é uma interpretação, né? Essa coisa acontece em outros momentos do filme de maneira um pouco mais sutil, como, por exemplo, quando você não sabe bem se é americano ou se vai ser a filha entra sem muita explicação em relação à americana, e é como se fosse uns desvelamentos de cena. A cena desvela uma outra cena, que é uma característica de um filme chamado Fanny e Alexandre, que é bem interessante e bacana do Bergman, já mais tardio. E basicamente, a cena da Netflix, eu acho que ecoa uma coisa que eu mesmo falei na época, que era para assistir Foi Apenas um Acidente, e que eu falei, pô, mas vai ter que ir no cinema, né?
essa cena é interessante, porque é o que nós estamos vivendo na vida. As pessoas estão falando, e aí, vai ter o cara acha assim, vai sair na Netflix? E outra, tem o segmento dessa cena é engraçado, porque, como é que ele fala mesmo? É claro que vai no cinema, não é isso? É claro que vai no cinema, mas um outro já aduz, fala assim, hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, né? E aí acaba, né? Mas é bem isso mesmo. Esse é um outro filme que, assim como Hamlet, eu tive que comprar não, alugar, e nem me preocupei em ver depois, né? Mas o Hamlet eu me preocupei em ver depois e achava um absurdo que você alugue filmes que são assim densos e que você pode querer assistir 2 vezes e fique com 48 horas. Sendo que por R$ 40 a mais, se você tiver essa grana, eu não tenho, na verdade, circunstancialmente, você compra ele para o resto da sua vida. São uns critérios meio esquisitos, mas enfim, era o que eu tinha a dizer. A cena bonita, bem linda mesmo, que eu gostei, foi a do vaso vermelho. Bem bacana. Obrigado, gente. Eu que agradeço. E te Bom. falar que eu estou particularmente achando estranho não vendo o nome da sua esposa no seu perfil aqui, está sendo o seu nome. É por isso que você não está vendo o meu rosto. Porque se eu tivesse ligado do celular, eu apareceria como Andréia, mas vocês viriam minha cara feia. Creiam, é melhor ver a cara da Andréia, mas... Sentindo falta da Andréia aqui, vendo ela. Ercília, por favor. Desculpa, bem na hora tocou meu telefone. Ah, Eu assisti o filme no finalzinho de dezembro, né? E não assisti de novo. Mas a Lilian, primeiro com a descrição e depois com a análise, né? Ela foi, assim, eu fui lembrando de muita coisa do filme. Uma análise primorosa, como sempre, mas assim, tem algumas coisinhas que eu gostaria de comentar. Primeiro, a cena inicial. Como no nosso filme, que correu aí ao Oscar de melhor filme estrangeiro, a cena inicial, para mim, se tivesse um prêmio, né, os dois disputariam, porque aquela ideia, né, de colocar ali a casa, né, na cena, eu achei maravilhosa, achei assim espetacular. Como achei maravilhosa também a cena inicial do Agente Secreto. Achei assim primorosa. E então eu acho, Lilian, que a narradora, né, na verdade, eu acho que é a casa, mesmo que em alguns momentos ela falha, porque a menção da casa, né, ela é realmente um personagem, né, do filme, e eu acho que isso aí está muito claro na cena inicial. Enfim, é um filme muito delicado, muito bonito, gostei do filme, mas como alguém fez uma comparação aí com o meu bolo favorito, e eu também comparei, que eu achei o filme Bolo Favorito maravilhoso, lindo, mas a densidade que ele desenvolveu, né, ela é quebrada no final. E esse filme também, para mim, há uma expectativa de uma dramaticidade, né? E eu vou explicar. Aí ele me chamou. Porque você tivesse... Azedo, você pode deixar no mudo, por favor? Bem E, certinho. então, assim, dentro da minha perspectiva, ela é quebrada, né? Por que eu acho que tudo encaminhava para um final, vamos dizer assim, mais pesado, né? E não um água com açúcar, mais ou menos, né? No final. Primeiro, já falaram aí, o Bergman é uma presença ali, né? A gente espera gritos e sussurros, Tony Alexander, eu não sei falar direito. Então, assim, a presença do Bergman, ela fica ali como se fosse um fantasma ali, né? Para conduzir o filme
numa dramaticidade ou numa tragédia, eu não sei se fazia diferença aí, e que, no fim, ela me frustrou, apesar de eu ter gostado do filme, tudo isso. A outra coisa é o Lars von Trier, né? Não sei falar direito também, não, mas aquele ator, né, o pai, eu até coloquei aqui os filmes que eu assisti dele, do Lars von Trier, que é Dogville, né? Gente, Dançando no Escuro, que foi o primeiro filme do Lars von Trier que eu assisti, Melancolia e Ninfomaníaca, né? Acho que foram esses filmes que eu assisti dele, do Lars von Trier. Então, quando apareceu aquele homem lá, eu nem sabia que era ele, porque eu fui no cinema assim. Eu falei assim, gente, né, mais um toque assim, de dramaticidade que eu, né, esperava. E o filme ele vai levando para isso. Mas aí, no final, para mim, ele quebra, né, essa expectativa que eu tinha com base aí no Bergman, que é essa figura, esse fantasma, e desse maravilhoso, né, ator que atuou em vários filmes do Lars von Trier. Ainda tem o Joaquim Trier, que é parente dele, né? Então, assim, a minha expectativa era uma que ela aconteceu, né, durante muito tempo no filme, e eu acho que o filme ela quebrou. Mas é impressionante como é que a Lilian extrai, né, do filme as coisas que eu acho que são principais. Por exemplo, essa questão também de você achar que misturar, né, a realidade com a ficção, com o teatro ou com o filme mesmo. Você pensa que ela tá na vida real, mas na final era ela representando, né? Isso aparece algumas vezes, né? Eu não sei quantificar, mas aparece, e eu acho que é um espetáculo também que está dentro do filme lá. Eu acho que é isso, assim, que eu queria falar. Só é isso, meu bolo favorito, né? Não sei iniciar. Não, tranquilo, obrigado. A sua abordagem, análise e resumo também do filme. Que alguém gostaria de falar agora? Gina, por favor. Então, Lília, você fez uma análise primorosa. Esse filme, eu acho que a gente tem que entender como uma alma escandinava, porque dificilmente um outro diretor faria um filme assim, penetrando assim nas relações humanas dessa forma. E o filme vai dando assim uma visão com muitos cortes. O filme vai tendo muitos cortes, que a gente não sabe muito bem o que é a realidade e o que seria a interpretação, que ele vai deixando isso no meio do caminho. E fica muito também uma dúvida em relação ao que ele quer dar da herança familiar das várias gerações para aquela que ele está focalizando. Isso é muito presente na casa, também na história, na depressão da filha e a tentativa de suicídio em relação à história da avó. Então, todas essas histórias estão muito presentes no filme. O filme é lindo, a fotografia é assim, de uma beleza impressionante. Essa história da casa também tem um momento em que a casa aparece com a sua imagem histórica, e depois, num outro momento, como se ela tivesse sido vendida e já transfigurada com uma outra fachada. E aquilo não ficou muito claro o que ele quer dizer com isso, para mim. Você fala do final, quando eles remodelam a casa inteira, renovam a casa inteira e. Não no final. Em algum momento do filme, ela é uma casa, vamos dizer, com uma fachada de madeira em cor, meio cor de vinho, não é? Uhum. Em algum momento,
aparece a imagem da filha rearrumando a casa da mãe e, digamos, separando tudo para ser Ah, distribuído, doado. Uhum, doado. Tem a cena do vaso, que é tão simbólica, né? Que uhum. vai quebrar e não quebra. E, em algum momento, já aparece, depois dessa cena, como se a casa já tivesse sido vendida, ou ela aparece já com uma fachada de outra cor. Tem uma coisa interessante também no filme, que é um fragmento que uma das filhas fala sobre se o pai vai deixar herança ou não. E o que é essa herança? É uma herança material ou não? É muito cheio de significados o filme, o tempo inteiro. Não sei o que a Lília tem a dizer sobre isso, se ela lembra desse detalhe. Não, Você viu várias vezes. da casa, eu acho que nesse momento aí que ela doa tudo, ela está fazendo realmente uma limpa na casa. A mãe morreu, o pai já não mora mais lá, elas estão separando. E depois o pai vem para fazer o filme, mas aí a casa já está bem vazia, são poucos objetos que restam na casa, né? Mas ela ainda não foi reformada, a casa ainda está ali nessa fase de transição que ninguém sabe, e as filhas não sabem o que vai acontecer com a casa, não sabem se ele vai vender, se ele vai. E isso também é muito simbólico, que ele só resolve se desfazer, renova a casa. Aí sim, na hora que fazem toda a reforma da casa, muda tudo, aí fica bem clean, né, bem escandinava, aquela decoração bem escandinava, branca, mais fria, assim, que eu acho que é quando eles vão vender a casa, ou enfim. E aí, nesse momento, as coisas já estão resolvidas. Assim, resolvidas, né? Nada se resolve totalmente, mas ele já se aproximou, reaproximou das filhas. Então, que aí, tanto que o filme é feito em estúdio. Eles reproduzem a casa, ele acaba não filmando naquela casa. Eu acho que em respeito, inclusive, à memória de tudo que foi vivido ali, em respeito às filhas que sofreram tanto dentro daquela casa, vendo os pais brigarem, ele próprio que viu a mãe se matar naquela casa. Então, eu acho que essa reforma ela só acontece bem no final, que é quando já é mesmo já o desenlace, né? Já é quando as coisas estão mais resolvidas na história. E a questão da herança aparece mesmo. Eu lembro que a filha mais nova que fala, eu bem que precisava do dinheiro, alguma coisa assim. Ou que Mas ela gostaria de comprar casa, mas ela não teria como, é, digamos, não sei- resolver ah, as outras parcelas da casa, né? Tem é. uma outra coisa interessante, Lília, que é aquela imagem da filha mais nova filmada pelo pai no trem. Ah, é lindo aquilo também. Sim, e a filha mais nova, porque a filha mais velha não. É. É muito bonito aquilo. E é muito significativo quando vem o neto, né? Sim, Quando o neto vai representar, que ele quer que o neto atue, a mãe fala, eu não quero que ele faça. E ela não quer, e o pai, mas foi tão bom para você. Ela falou, foi. Enquanto eu vivia aquilo, eu era o centro do mundo, assim, eu era o centro das suas atenções, né? O pai ficava com ela era tudo. Só que logo depois disso ele foi embora. Então ela falou, o que que adianta a gente ser o centro, né? Ser tudo para aquela pessoa, se logo no dia seguinte ela vai embora e você passa a ser nada. Então foi muito sofrido para ela, e ela não queria que o filho dela, o neto dele, passasse pela mesma coisa, né? E mais uma vez é uma história que também remete à questão do nazismo, né? Era guerra, eles estavam fugindo, a menina, o irmão fica, é pego e a irmã foge. esse detalhe eu lembro. É bem bonito até a cena. Realmente parece um filme bonito esse que ele fez. É espetacular. O filme é lindo, É, é belíssimo, de fato. Você fez uma análise muito bem feita, viu, Lília? Parabéns. obrigada, Gina.
Você terminou, Gina? Sim. Ah, não, perfeito. Você tinha levantado a mão, Thaís, quer falar? Sim, mas a Lili falou, era sobre o negócio da casa. Eu achei que realmente a casa era o centro desse filme, e essa mudança da casa do tempo mais antigo, com as estruturas ainda antigas, e estar no final como toda branca, repintada, quer dizer, é abrir um outro capítulo para aquela família. Eles deixaram a casa com a história da casa para reconstruir a realidade deles naquele momento, depois de resolver tudo. Mas eu achei muito legal, porque é muito sobre estranhamento, né? Acho que a principal coisa é o estranhamento, a alienação do pai para as filhas e a tentativa, já no final da vida dele, já no último momento dele de produção, ele tentar resgatar essas filhas que ele já tinha abandonado tantos anos. Eu achei muito bonito, muito bonito. Era isso só. Obrigada pelo que você falou, Lilian, antes. Eu fiz, bom, vou ver o que mais que a Lili descobriu que eu não vi nesse filme. Não, mas você está falando aí, estou lembrando de uma coisa que eu também achei bem bacana, que é a questão da retrospectiva da obra dele, né? Uhum. Na hora que ele está assistindo a retrospectiva, que é quando ele vê esse filme, Gina, que você comentou, que ele está vendo, todo mundo se emociona, ele está vendo a filha na tela e a gente percebe, aí vem a grande atuação dele, né, do Stellan Skarsgård. Você sente ali que ele está passando um filme na cabeça dele, que não é aquele filme, ele está passando um filme da vida dele, dos abandonos, né? Do que ele deixou para trás, do que ele conquistou, mas ali está muito mais o que ele deixou. É as filhas que ele deixou para construir essa carreira na hora que ele vê a retrospectiva, né? Então é um filme que trabalha muito com essa questão da memória e memória afetiva também, enfim, é muito bonito. E, ao mesmo tempo, a retrospectiva também tem a ver com a passagem do tempo e com o envelhecer. É um diretor que envelheceu, né? Tanto quando ele vai procurar o amigo dele para filmar, para ser o diretor de fotografia, para cá ele chega lá e ele percebe que o amigo dele não tem mais condições de filmar, porque ele não consegue andar direito, ele não pode segurar a câmera na mão, que eu acho que era o que ele queria fazer, não sei. Então, esse é outro aspecto que eu não falei no meu texto, mas que também é bem bonito e forte, né? Que é essa passagem do tempo e o envelhecer. E você ir saindo de cena, né? Porque você vai saindo de cena. Acho que a Gina quer falar alguma coisa. É o seguinte, Lilian, naquele momento em que tem aquele encontro com o que seria o diretor de fotografia, e aí é um repasse dos conflitos familiares, né? Porque o diretor de fotografia fala do conflito com o filho e que ele não vê os netos, por isso. Quer dizer, é uma coisa muito presente no mundo escandinavo, isso também. Eles estão sempre se reportando a essas questões. E eu acho que também tem a ver com a carreira, né? Que ele coloca ali também. Que eu acho que para o Gustavo, né? Isso era real. Lembra que ele fala da questão da liberdade, não podia ficar, um artista precisa sair, precisa isso. E o outro talvez tenha feito isso também. O fato é que ele está só. Também é um filme que fala muito da solidão, né? Sim. E que tem a ver com a Escandinávia também. Então, personagens muito solitários, que se sentem muito solitários porque não conseguiram construir esse vínculo familiar tão forte. Porque o filme fala de família, né? Então, acho que é a ausência desses vínculos familiares, ou então a fragilidade desses vínculos nas vidas deles ali, né? Nossa, muito bacana. Perguntar aqui, Azedo, você quer compartilhar algum comentário sobre o filme? Eu vou voltar para a pergunta da Lília, que eu acho que é uma coisa que todo mundo devia responder de alguma maneira, né?
Eu acho que ele é o narrador do filme, não a casa. Por que eu acho que é ele, não é a casa? Por causa daquela cena final, em que a casa, na verdade, está no estúdio. Já não é a casa, é o estúdio. E aí confunde, né? Porque a casa que ele aparece logo no começo da locação, ela está diretamente relacionada ao filme que foi feito, né? E que depois aparece como cenário, aparece a casa cenográfica. E ao mesmo tempo, quer dizer, e aparece a reforma, inclusive tem imagens, né, da reforma, derrubando parede, essas coisas. A montagem do filme, para mim, é simplesmente genial, porque confunde o tempo todo o que é o filme e o que é a realidade sobre a qual o filme foi roteirizado, né? O tempo todo você confunde. É como se fosse uma coisa assim, quase uma fusão, né? Então, eu acho isso. Ele, de certa maneira, ele honra a tradição do Bergman, do cinema sueco, que é o cinema que inventou o drama existencial, essa coisa mais introspectiva, assim, intimista, do cinema no mundo hoje, né? Porque influenciou o cinema mundial. Mas é uma marca registrada, né? Do cinema sueco. A relação entre pai e filho ali, quando aparece aquela fusão, é um negócio meio freudiano, né? É uma coisa meio freudiana ali. Não é só a técnica cinematográfica, que não é nada original nesse aspecto, né? Mas a abordagem que ele dá, que ele faz, dentro do contexto do filme, eu acho que ela tem esse ingrediente aí muito freudiano. Até porque eu acho que pai e filho ali, no caso, são muito parecidos mesmo, em termos de comportamentais, né? São muito parecidos, são pessoas fora da curva, vamos dizer assim, do que seria o comportamento tradicional, né? E a dificuldade de restabelecer os vínculos familiares também vem muito daí, né? Tanto que eu acho que tem uma alegoria ali, quando ela dá a dificuldade dela de casar, né, de encontrar um parceiro, eu acho que tem muito a ver com a realidade da separação dos pais, né, que é uma coisa que ela não tem uma explicação. No filme começa falando assim, eles brigavam muito. Depois as brigas acabaram, né, porque ele foi embora, né? Então, acho que a passagem lá da atriz americana, ela também é muito interessante, porque no começo parece uma coisa assim meio frívola, né? Meio muito comercial e tal. Ele meio que fazendo aquilo a contragosto, porque a filha não topou ser atriz e ele queria fazer o filme e tal. Mas é muito bacana a forma como, na medida que ele vai avançando na preparação dela para o filme, ela vai tomando consciência de que aquele filme não era para ela, era para a outra. E aí ela vai e procura a filha para falar isso. Acho que esse é um momento ali decisivo para ela mudar de posição, né? Eu fiquei meio chocado com aquela cena dele com o amigo, que ele convida o amigo para fazer a direção de fotografia, e quando o amigo levanta, ele meio que desconvida, né, o amigo, né? E o amigo percebe
percebe não só que ele desconvidou, mas também por que ele desconvidou, né? É uma coisa meio dramática, assim, é do cara que chega numa certa idade e ele, para continuar, ele tem que se cercar de jovens. Ele não pode mais se cercar dos velhos amigos, porque eles não vão dar conta das tarefas, né, da realidade. É meio chocante aqui, principalmente para quem está na minha idade. Com 73 anos, então é uma coisa que existe direto no mercado de trabalho, sabe? É uma coisa terrível, assim. Eu tenho um cara que eu admiro muito, foi meu editor no Globo. A última vez que eu conversei com ele estava dirigindo Uber. Aí voltou lá para a cidade dele, lá no Rio Grande do Sul, porque ele disse assim, não, para dirigir Uber eu posso dirigir em qualquer lugar, vou para a minha cidade, que é muito mais barata do que Brasília. Mas é uma coisa assim, é uma realidade, né, do mercado de trabalho. Não é só uma questão de etarismo, né? As consequências, né, as sequelas do envelhecimento, né? Eu acho que já falei bastante. Eu não tenho assim mais nada a acrescentar, não sei elogiar mais uma vez a apresentação da Lília. Quero ouvir ela agora de novo, no final. Achei muito bacana ali o Sandor ter resgatado a coisa do Bergman também. E, no mais, é uma alegria aqui reencontrar todos vocês. O Paulo aí, firme e forte, ancorando o nosso grupo. Ele faz isso com coração, da mesma forma como com o clube de leitura, né? A gente tem um clube de leitura chamado Eneida de Moraes, que ele é um dos fundadores desse clube de leitura, e dos 3 fundadores, vamos dizer 4, se eu for incluído, ele é que segurou a onda aí, segurou o tranco, porque a vida foi afastando, né, as pessoas do comum, né? Eu não sei, nós estamos com 12 participantes, não é isso? 11, né? Porque um é o perfil da fundação, que é o que abriu. É o Washington. Washington. Eu não vi os outros 3, não sei quem são. Você consegue identificar aí? Azeda, eu também queria falar que estava com saudade, né, Lida, de ver você aqui nas reuniões. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu queria só resgatar uma questão dessa aí do Bergman, rapidinho. Claro. E sim, claro, é evidente a presença do Bergman, mas respondendo ao Sandor também, o diretor, o personagem, Gustavo, ele é norueguês, mas depois da separação, não, depois da morte da mãe, desculpa, eles vão morar na Suécia, dele cresce na Suécia, depois eles voltam para Noruega. Então, ele é norueguês, mas também sueco, assim, né? Viveu muito tempo na Suécia e tal. Eu li em algum lugar uma crítica dizendo que era isso mesmo, exatamente essa movimentação que você falou, mas que ele fala muitas partes do filme em sueco, porque ele é mais sueco do que norueguês, ele atingiu a maturidade, etc. Como os meus conhecimentos de sueco e norueguês estão um pouco enferrujados, eu não distingui no filme essa sutileza. Eu também não, mas o ator é sueco, né? Sim. Então, eu acho que até por isso eles também devem ter colocado... Bom, eles devem ter colocado o personagem para ser norueguês sueco por conta do Bergman também, por conta do ator, mas, enfim, eu acho que, na verdade, mais do que qualquer coisa, é uma grande homenagem ao cinema, porque o filme é também isso, né? Eu acho que na hora em que ele resolve usar o cinema como a ferramenta de recuperação do amor ou do carinho das filhas,
Eu acho que isso é colocar o cinema num status assim bem importante, né? De ser essa ferramenta capaz de fazer isso, de falar o que ele nunca conseguiu falar, de estar presente quando ele nunca conseguiu estar. Então, e tem todas essas coisas. A gente vê ele participando de festivais, a gente vê falando, né, das cenas. Então, assim, tem esse amor também pelo cinema. E o Joaquim Trier é norueguês, mas ele também vem de uma família que é dinamarquesa, então ele é dinamarquês-norueguês, então ali na Escandinávia fica tudo ali mais ou menos junto. É verdade. Então tem uma certa promiscuidade escandinava ali, brincando, mas tem essa mistura ali das culturas que aparece, mas principalmente pelo cinema. E o Joaquim Trier, com certeza, cinéfilo, né? Bergman, ali naquela região, filme introspectivo. Os filmes do Joaquim Trier são assim. Não sei se vocês assistiram A Pior Pessoa do Mundo, que é com a mesma atriz, filme dele, que também é muito bom, eu recomendo. É um que está na Netflix, não querendo fazer piadinhas ridículas. Tá na Netflix um que chama A Pior Pessoa do Mundo. Então E é com a mesma atriz. E é muito bom o filme. Agora, os filmes dele são desse jeito. São filmes introspectivos, são filmes mais densos, né? Não é aquele filminho que você assiste, que legal, beleza. Não, é filme para você digerir com calma. Então, eu acho que o Bergman está aí por várias razões mesmo. Eu lamento muito não ter assistido no cinema, porque no cinema ele deve ser espetacular, né? Porque a fotografia também é muito boa, né? Antes de eu passar a fala aqui para a Maíra, e a Gina também levantou aqui a mão, e o Sandor também. Só respondeu o Azedo, a gente está aqui com a Lília, a Maíra, o Sandor, a Gina, a Thaís, o Célio, a Vânia, o Eliseu e a Ercília, quem está aqui presente. Aí, Maíra, só para ver se concluiu a conversa, Sandor, você queria fazer um comentário sobre o tema que vocês estavam batendo? Alô, espera um pouquinho. Está ouvindo? Sim, sim. Não, eu achei só um comentário muito rápido. O filme é tão sueco que assim, a piada do filme é com o banquinho onde a mãe dele se suicidou, que era um banquinho da IKEA. É legal aquilo. É bem isso. Não, legal. Eu vou passar a palavra para a Maíra, que ela ainda não falou, e depois a Gina. Pode ser, Gina? Não, perfeito. Maíra, por favor. Então, perdi grande parte aí, né, das apresentações das falas, porque não consegui chegar a tempo. Mas eu tenho mais uma dúvida, queria ouvir a opinião de vocês, porque eu assisti o filme já tem um tempinho e pretendia revê-lo antes de hoje, mas não fiz isso, não consegui. Esse amigo dele, que ele foi procurar para ser o diretor, acho que de fotografia, né? Aí deu aquele problema todo, ele percebeu, né, que o amigo estava fora de combate, digamos assim, já estava... Mas depois, aquela aparição dele no final, ele não apareceu lá no final, todo risonho e todo o amigo dele, não aparece... Mas aí eu acho que já numa coisa de festa de lançamento, não foi? Ou algo que valha? Pois é, essa é a minha dúvida. Ou Ele só não participou do filme, não. Ele só foi na festa, porque ele parecia tão bem, é como se ele tivesse, sim, participado de alguma forma, tanto que ele foi resgatado daquela depressão, daquela tristeza, daquele isolamento, para o trabalho, sabe, para a participação novamente. Eu fiquei com essa dúvida. Queria ouvir o que vocês acharam disso. Porque ele estava tão bem lá, ele estava completamente diferente, ele estava participando alegremente, todo bem vestido, não foi? É porque faz um tempinho que eu vi. Mas é que eu tenho a impressão, agora eu preciso rever esse finalzinho, mas eu acho que é um outro amigo. Não, e eu tenho a impressão que acontece o seguinte, mais uma vez tem uma mistura de ficção e realidade aí. Termina de gravar o filme, é a última cena do filme, porque esse filme é bem misanabítico. Dentro do filme. Então, quando termina tudo, é o fim de tudo. E normalmente, quando se termina um filme, você comemora, né?
quando termina a filmagem, todo mundo comemora, tem sempre uma festa. A sensação que eu tenho é que terminou o filme dentro do filme, e terminou o filme, e todos se reuniram ali para comemorar. Então, ali tem uma fusão de ficção com realidade outra vez. Mas eu quero ver de novo, agora que você chamou a atenção, para ver se ele aparece ali como personagem ou se ele aparece já como ator do filme, celebrando o final do filme Valor Sentimental. Como diretor de fotografia. Como como diretor de fotografia ou como ator. Eu fiquei curiosa, queria esclarecer isso, porque se ele aparece lá todo feliz, bem vestido, animado, e aí eu acho que ele participou efetivamente com o trabalho dele, mas não tive certeza. Então, acho que eu também vou rever, porque isso é importante também ali, né? Porque se ele é resgatado daquele isolamento, daquela depressão para participar do filme, é bacana demais. Mas é que, na minha lembrança, esse final ele é assim. Vou ver de novo esse pedaço, mas na minha lembrança, o final é isso. É o filme do filme terminando e o filme terminando também. Então, mais uma vez, termina com essa fusão de arte, vida imita arte, arte imita a vida e tal, tudo. Interessante, sim. Legal. Obrigado. Como eu atrasei 5 minutinhos aqui, que eu tive problema no meu PC, aí a gente está entrando agora nos últimos 15 minutinhos aqui do nosso encontro, que a gente vai ficar até umas 9h05, para poder compensar, né? Que começou um pouquinho mais tarde. Aí eu vou passar a fala para a Gina e para o Eliseu. Aí eu já pergunto se alguém gostaria de falar depois do Eliseu, que já seria ali mais ou menos a nossa última fala, para a gente bater nossa foto do encontro e a Lília fazer o encerramento. Alguém gostaria de falar alguma coisa depois do Eliseu? O Célio mandou lá no grupo que ele está feliz de ouvir a gente para ver o filme depois. Então ele está aqui já... É isso mesmo, né, Célio? Sim. A gente podia fazer a foto logo, porque eu vou ter que sair antes, que eu tenho um show beneficente agora para fazer. Peguei até minha camisa do Caprichoso aqui. Rapaz! Então vamos fazer a foto agora para a gente poder pegar a presença do Célio, e aí eu passo a palavra para a Gina. Obrigado. E a gente já vai para o encerramento com a Lília. Quem puder ligar a câmera, por favor, deixa eu preparar aqui para fazer o print. Vou permanecer incógnito. Né? É sempre a Andréia que aparece nas fotos, né, Sandor? Pois é. E agora é um quadro de um museu lá de Praga. Deixa eu ver. Interessante. Um museu de arte abstrata sensacional na beira do rio. Muito bom. Eu vou pedir para todo mundo rir, assim, dar aquele sorriso bem intimista, bem escandinavo, e falar que até quem está sem câmera precisa rir também, viu? Pega aqui. Super risonho. Brasileiro, sorriso brasileiro. Sorriso brasileiro. Pessoal, vai lá. 1, 2, 3. Aí, certinho. Deixa eu salvar aqui. Eu já vou mandar no nosso grupo do WhatsApp. Gina, por favor, pode falar. Obrigado, gente. Que eu ia falar agora já não tem tanta relevância, mas aquilo que a Lília comentou sobre o amor ao cinema é a crítica que ele faz à filha fazer um teatro, como se fosse irrelevante, sobre uma coisa para gente velha, que não tem tanto substrato mais, que o cinema já é outra coisa, né? É muito interessante isso que você falou. É verdade, tem esse embate teatro-cinema ali que aparece muitas vezes, né? Então, Eliseu, por favor. Eu queria falar e agradecer em nome daqueles que assistem vocês e não assistem o filme. Quer dizer, a gente vai assistir o filme com o privilégio de ter participado disso antes de ver o filme, primeiramente. Segundamente, como diria o camarada Dias Gomes, muito melhor pelo meeting do que pelo Zoom, na minha opinião. Estou dando esse feedback. Né? E, em terceiro lugar, uma coisa muito pessoal, em que
primeira fala da Lília, eu descobri por que eu trabalho naquilo que eu trabalho. Eu trabalho com produção gráfica, basicamente com diagramação de livros, e meu pai fazia a mesma coisa, só que com partituras. Meu pai era copista de música, e a última coisa, o último trabalho que ele fez em vida foi uma obra do Claudio Santoro. Né? Então, só a conversa de hoje, para mim, já foi um ensaio psicanalítico. Então, imagina se eu não vou correr atrás desse filme ontem. Era isso, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Eliseu, depois que você assistir ao filme, eu vou querer ouvir a sua análise da trilha sonora, tá bom? Opa! Tá, mais uma tarefa, então. Beleza. Então, já tenho mais uma tarefa, inclusive para o próximo mês. Isso. Para o próximo mês, eu já faço uma sugestão, Morte em Veneza, que fala sobre a vida do Mahler. Né? Perfeito. A gente tem algum tempo. Alguém quer fazer um último comentário? Vânia, por favor. O comentário que eu queria fazer era a questão de hoje, né? A gente ter pouco cinema e ter essas plataformas que alugam ou vendem o filme que acabou de ser lançado. Graças a essa possibilidade, eu que moro numa cidade, vamos dizer assim, interior, né? Eu moro numa cidade a 180 quilômetros do Rio de Janeiro, 160 de Niterói. E eu pude assistir todos os filmes, todos. O que, se não tivesse essas plataformas, eu teria enlouquecido, porque eu adoro cinema. Né? Meu pai me introduziu nesse gosto do cinema, né? Desde muito criança. Das ostras, né? Então, é a famosa foto dos legumes, né? O Kindle e as plataformas me salvam, porque eu consegui assistir todos e ainda convidar amigos, né? Amigas, para ir na minha casa fazer as sessões de cinema. Então, eu acho que são os dilemas, né? A gente perde de um lado. Eu vim de uma cidade, né? São Gonçalo, que era uma cidade da periferia do Rio de Janeiro, que na minha infância tinham 12 cinemas. 12 cinemas, né? Tinha cinema e passava muito filme. E os cinemas foram fechados. E Niterói hoje, que é uma cidade, né? Vamos dizer, uma cidade que está ali do lado do Rio, uma cidade de 400 mil habitantes, tem 3 lugares de cinema. O Reserva, tem 2 shoppings. Não, acho que um shopping só. E tem o da reitoria, né? O da UF, da Universidade Federal Fluminense. Não tem mais quase cinema. Também foi uma cidade que devia ter mais ou menos, talvez também uns 12 cinemas, né? Então, hoje, né, eu acho que, apesar de eu não comprei os filmes, eu aluguei, né? Me arrependi depois até de não ter comprado, mas eu acho que isso democratiza um pouco o acesso. Sabe? Até porque você pode reunir algumas pessoas, e eu estou retomando algo que eu fazia quando minhas filhas eram, né, jovens, né, que eu reunia na minha casa para assistir, né, filmes, né, e depois conversar sobre os filmes. Então é isso que eu queria falar. Eu não demonizo. Não, e democratiza e também faz os nossos filmes brasileiros, que antes ficavam restritos ao Brasil, chegarem a vários países. Isso é super importante. E a gente hoje assiste a filmes turcos, poloneses, de todas as nacionalidades. E claro que tem um lado positivo. E tem também o lado negativo, que é esse de diminuir a bilheteria nas salas de cinema. Mas eu acho que desde que tudo seja bem regulamentado, tá ótimo. Mas aqui, assim, minha filha não conseguiu ver, porque ela mora perto de Boston, né? Não tem nessas plataformas. O acesso que eu tive no Brasil, ela não tem aqui a nenhum desses filmes. Não tem. É o VPN. VPN. Não tem VPN. Mas, assim, eu só não assisti uns 2 ou 3 filmes, né? Mas só isso que eu queria falar. Não, perfeito. Vou passar aqui rapidinho as falas para o Sandor e depois a gente já encerra. Vai ser rapidinho também, Maíra?
Então, vou passar para o Sandra, a Maíra, e aí a Lília já encerra, tá bom? Eu vou falar o mais rápido que eu puder. Essa questão das plataformas e dos suportes em geral, em contraposição ou complementação às salas de cinema e tal, era uma coisa que merecia, assim, simpósios e debates, né? Eu tenho um amigo que eu costumo dizer que eu sou escravo da Netflix. Eu não vejo Premiere, Prime Video, não vejo nada. Eu vejo Netflix. E uma vez um amigo meu, que eu digo há uns 3 anos, ele me emprestou um filme, porque ele é aficionado de cinema italiano, Feios, Sujos e Malvados, do Ettore Scola. E eu preservei, contra a vontade da Andrea, o meu aparelho de DVD. Ela queria jogar fora. Mas mesmo ele tendo colocado na minha mão o negócio, eu demorei 1 ano para assistir o filme. Porque é muito mais fácil você clicar o botãozinho da Netflix do que você colocar o DVD na bandejinha. É muito difícil colocar DVD na bandejinha, gente. É uma coisa que te desloca do quarto para a sala e tal. É engraçado isso, né? Que é uma coisa que tem no computador também, que é quando ele começa a demorar mais do que 2 segundos para dar uma resposta, você já começa a bater assim os dedinhos na mesa, né? Por que está demorando tanto? E isso também, né? Você permite que você fique e tal. Só que o que acontece? Você faz isso sobre uma opção muito limitada, né? Por exemplo, Morte em Veneza, dificilmente conseguiremos assistir, né, com todas as pessoas e tal, né? Porque é um filme antigo, considerado antigo, nem antigo é muito, né? Mas, enfim, é isso aí. Obrigado, gente. Foi um prazer, sempre as reuniõezinhas são bacanas. Mandei uma mensagem em PVT para o Paulo. Paulo. Já te respondi, já. Ah, é? Obrigado. Aqui, ó, Não, VaptVupt. Exatamente. Maíra, por favor. Rapidinho, é porque aqui em Niterói tem um teatro, um cinema super tradicional, que é o Cinema Icaraí, que ficou fechado décadas, né? E agora o reitor, que é Antônio Cláudio Nóbrega, ele, junto com o Ministério da Educação, com o governo, etc., enfim, eles estão conseguindo retomar o prédio inteiro, está sendo totalmente recuperado com a antiga, né, design, e vai ter andares onde vai ter a Orquestra Sinfônica Brasileira, vai ter aulas de música, vai ter restaurantes e bares, então vai virar um complexo, mas mantendo o prédio como era, tipo aqueles bem tradicionais mesmo. O antigo Cassino Icaraí, não é? Não, o Cassino Icaraí era onde é a reitoria da UFRGS. Onde é a reitoria. Cassino é a reitoria. É onde é a reitoria. Esse é ali na pracinha mesmo, só que fica do outro lado. Do outro lado da rua. Do outro lado da praça. Então, é belíssimo. Acho que é uma boa notícia, né? É um cinema muito bonito, é um dos cinemas mais antigos de Niterói. Eu não lembro dele, não lembro. Pensei que... Se você... Está sendo divulgada o novo Cinema Icaraí, está sendo divulgado, mas eu acho bacana porque, ao invés de virar um prédio... E ali do lado, Maíra, era um famoso bar chamado Petit Paris. Ao lado do Cinema Icaraí... Petit Paris era ali, muita gente surgiu ali acho que MPB4, muito. Petit Paris. Eu não estava aqui ainda, não morava aqui, mas sim, eu sei da história. É só isso, Paulo, obrigada. Eu que agradeço. Lília, acho que a gente pode encerrar, então, o nosso encontro hoje. Tá joia. Eu vou querer encerrar, então, pegando a deixa do Azedo, falando um pouco do aspecto freudiano do filme. Tem uma parte estética, uma escolha estética do filme, que eu acho que tem muito a ver com a psicanálise, que são os corredores. Eu não sei se vocês repararam, mas são muitas as cenas,
em que a gente vê corredores bem profundos, cheios de portas, e o personagem caminhando ali, várias. E eu, assistindo ao filme, eu pensei, assim, na minha cabeça, o que eu vi, o que eu enxerguei, foi essa tentativa de entrar no pensamento, entrar nas várias camadas, né, do consciente, de chegar até o inconsciente, difícil, muito difícil da gente chegar, e com todos esses desvios, né, todas essas portas, e eu achei uma escolha muito acertada para o tema, né, porque realmente é um filme que mexe com todas essas partes da mente humana, com a questão da família, com a questão de quem veio antes, de tudo que a gente guarda, de tudo que a gente carrega, de tudo que a gente escolhe recalcar, de tudo que a gente escolhe depois despertar, trazer de volta à tona. Então, eu queria terminar com essa imagem dos corredores, e que, se vocês assistirem de novo, que prestem atenção e vejam se faz sentido para vocês essa viagem interior por meio desses grandes corredores filmados, tantas que aparecem tantas vezes em valor sentimental. É isso. Vamos para a próxima. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Mais uma vez foi muito bom. É sempre muito legal, eu gosto muito. Só dar boa noite aqui para a Beth, que infelizmente, Beth, você entrou bem no finalzinho da nossa reunião, não consegui abrir fala para você, mas seja bem-vinda e a gente te espera no próximo encontro. Eu estava